O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Boa tarde, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Meio Campo, podcast que trata sobre futebol em parceria com Bruno Bonsante, Felipe Lobo e Leandro Stein. Já adianto de cara que Leandro e a mim não estará conduzindo esta edição por culpa também minha. Tivemos aí um problema de comunicação. Ele foi ao estúdio, mas o estúdio está sem o computador desde o final de semana. E, enfim, iria voltar hoje, acabou não voltando, então peço desculpas aí em público para o Leandro. E recebendo aqui o trio Ternura, formado, né, por esses três amigos de longa data, nesse novo projeto aqui da casa, que já está aí com mais de 20 edições. E sempre importante ressaltar para vocês assinarem o feed e compartilharem, né, para não perder nenhuma edição e avisar todo mundo que o podcast que vocês conhecem há tanto tempo está funcionando com um novo nome, né? E tivemos um final de semana recheado, tanto no futebol internacional quanto aqui no Brasil, né, com diversos clássicos, títulos. E vamos aí, né, debater um pouco desta rodada. Bruno Bonsante estreando a nova câmera. Isso, e você viu que eu fiz questão de estar bem bonito, né? Para me mostrar em definição alta. Então, Bruno Bonsante, qual que é a sua alergia futebolística? Alergia futebolística? Bom, você já deixa bem claro que isso é o resultado de uma alergia, né? Então, já passa isso para os nossos ouvintes. Boa pergunta. Eu ando tendo uma alergia futebolística recentemente, as mesmas discussões acontecendo sem parar, com sempre os mesmos argumentos de todos dos dois lados, e ninguém tentando pensar um pouquinho além. Isso tem me deixado muito incomodado recentemente. Nada específico, nada assim, nenhum exemplo que me vem à mente, mas isso tem me incomodado recentemente. Felipe Lobo, você gostava do Fábio Coentrão? E você gosta de Coentro? Salve, salve, Matias, Stein, Bonsa e todos os nossos amigos e amigas que nos ouvem. Não achava o Fábio Coentrão grandes coisas, não. E gosto de Coentro, mas não é algo que eu faço super questão. Não sou... Porque Coentro tem uma coisa meio amo ou odeio, né? Assim, eu não sou... Eu gosto, mas não é uma coisa que eu... Quando eu vejo coentro, eu falo, que delícia, coentro. Eu como. Depende do prato, né? Mas porque eu sei que tem pessoas que, se tiver coentro, a pessoa nem come, né? Assim, isso eu não tenho problema, não. Meu caso, inclusive, no Chile, né? Eu escuto espanhol, né? Por conta do meu pai desde pequeno, mas eu não sabia como falar coentro em castelhano, né? E no Chile eles colocam coentro em quase tudo, inclusive no molho bolonhesa. Então eu tive que aprender como falar coentro em castelhano, que é igual ao inglês, né? Tem a mesma origem, que é cilantro, né? E no inglês, claro, falam cilantro, mas cilantro, então eu pedi as coisas sim, cilantro. O Leandro Stein, viu a Camila Cardoso nesse final de semana? Brasileira campeã invicta do basquete universitário estadunidense. Olá, vi e fiquei impressionado, né? Assim, na semifinal ela já tinha tido uma atuação excelente, né? Ela dominou os 2 primeiros quartos e aí depois se lesionou e ainda segurou o time inteiro adversário no garrafão para deixar South Carolina abrir pontos no perímetro. E aí na decisão também, com toda a badalação de Iowa, a badalação da Caitlin Clark, né, que vem batendo recordes desde os anos 70 e da NCAA,
Camila fez outra partidaça, né? E aí até destaco dois lances ali no final. Um que ela dá um toco quando a Iowa tentava a reação, e outro quando ela pega um rebote ofensivo e marca a cesta, que foi fundamental para garantir essa vitória, né? Então, uma brasileira sendo o MVP no basquete feminino, muito significativo para o Brasil. E aproveitar esse início também para dar um viva Ziraldo, né? Que fez parte da infância de todos nós aqui, com suas obras, que, enfim, Menino Maluquinho, eu gostava muito do Joelho Juvenal, que tem um papel muito importante na contracultura brasileira e na resistência à ditadura, né, através do Pasquim, e que também deu sua grande contribuição à nossa memória futebolística, especialmente como crianças dos anos 80 e 90, que se acostumaram com os mascotes do futebol brasileiro desenhados pelo Ziraldo, né, num projeto na época da Copa União, mas que os mascotes do Ziraldo ainda continuaram muito recorrentes por conta do álbum de figurinhas, né? Eu me lembro de ver esses personagens do Ziraldo nos álbuns de figurinhas dos anos 90 do Campeonato Brasileiro. Então fica esse viva a uma personalidade imensa e a um formador de caráter, né? Formou o caráter de tanta gente no Brasil. É curioso, né? Eu gosto, assim, né, de saber o time de coração das pessoas, né? Gosto de imaginar, né, a relação que celebridades têm com futebol, né? Principalmente na música, que é a parte que eu estudo mais, assim. E do Ziraldo eu não sabia, né? Até a morte dele, até porque, por conta, né, desse projeto que ele fez, né, redesenhou, né, o mascote dos principais clubes brasileiros, muitos deles acabaram adotando esse traço, né, como oficial, caso do Bahia, né, durante muito tempo, né, que a versão do super-homem do tricolor de aço era a do Ziraldo, e daí fui descobrir, né, infelizmente com essa notícia de que ele era flamenguista, mas o traço dele foi adaptado, né, foi tomado para si por diversas torcidas do Brasil. Enfim, uma grande perda aí, né, para a cultura brasileira, né? E Stein, aproveitando, já que eu deixei você por último, para você falar primeiro, né, sobre aqui o que rolou no Planeta Bola, né? Começar, né, pela quebra do jejum do Athletic Clube de Bilbao, né, campeão da Copa Rei, depois de 40 anos, numa partida bastante emocionante em Sevilha. É um título muito significativo, né? Pela história do Athletic Bilbao como um dos clubes mais vitoriosos da Espanha, pela história dentro da própria dentro da própria Copa do Rei, né? Em que o Athletic Bilbao tem mais títulos que o Real Madrid, por exemplo, e que vinha de vices recorrentes nos últimos anos, né? Teve um vice muito amargo na decisão contra a Real Sociedad, teve vices seguidos nas finais em que disputou com o Barcelona. E existia essa sensação, né, de que agora era o momento, agora era a possibilidade de conquistar esse título. Não era algo tão garantido, porque, enfim, o Mallorca é um time bem difícil de se enfrentar, né, e teve grandes classificações nessa campanha, deixou Real Sociedad pelo caminho, então estava claro para os próprios jogadores, né, nas entrevistas antes do jogo, que não seria um jogo fácil, e de fato o Mallorca dificultou, né, a gente precisa exaltar também que é um trabalho bom do Javier Aguirre à frente do clube. O Javier Aguirre, que é um técnico com muita experiência dentro do próprio Campeonato Espanhol, embora seja mexicano, e que tem essa relação com o País Basco, porque os pais dele, né, são de origem basca, então ele até se admitiu como torcedor do Athletic Bilbao antes da partida, falou que aprendeu a gostar do clube ainda na infância, mas que teria esse jogo, essa decisão, e foi para cima, né? Assim, o primeiro tempo, o Mallorca conseguiu construir esse resultado positivo e conseguiu amarrar o Athletic muito bem, né? Teve essa capacidade competitiva. No segundo tempo, com mudanças pontuais, o Athletic melhorou muito, né? Assim, conseguiu fazer seu jogo de maneira muito mais contundente e aí conseguiu esse empate. Méritos do Sunset, que marca o gol, mas também a jogada do Nico Williams foi essencial. O Athletic
assim, pelo que jogou, pelo que mostrou, poderia ter conseguido a virada, mas também contou com boas defesas do Aguirre-Zabala, né, que é o goleiro de Copas, é um goleiro jovem e foi mantido para essa final da Copa do Rei, mesmo tendo a sombra do Unai Simón, né, que é o goleiro da seleção espanhola, e que é o melhor goleiro do futebol espanhol no momento, mas houve esse voto de confiança para o Aguirre-Zabala e ele compensou. E aí, na disputa por pênaltis, méritos do Athletic Bilbao, que foi mais competente, que conseguiu converter suas cobranças, que teve o Aguirre-Zabala fazendo uma das defesas. E, assim, o que se vê depois de comemoração, da maneira como tudo aconteceu, é algo que mostra também a representatividade do Athletic Bilbao, né? Porque é preciso pensar que o Athletic Bilbao, mais do que um clube em si, ele representa uma identidade muito forte, né, para os bascos de uma maneira geral, em especial para Vizcaya, para Bilbao mesmo, com toda a questão do nacionalismo, com a questão da política de contratações, né, que, de certa maneira, transmite uma mensagem forte em relação às perseguições que os bascos sofreram durante todo o franquismo, durante sobre o posicionamento político deles em relação a anseios de independência, e o jejum todo que existia ao redor do Athletic Bilbao fortalece ainda mais, né, essa imagem, essa paixão, essa expectativa que existia ao redor desse título. E é um título bacana não apenas por colocar fim, né, esses 40 anos, desde a conquista da Copa do Rei em 84, que foi uma final bastante simbólica, porque foi contra o Barcelona num momento em que Athletic Bilbao e Barcelona tinham jogos violentíssimos, e esse foi marcado por uma pancadaria, mas também pelo momento do Athletic nos anos 80, né, que foi bicampeão espanhol, conquistou a dobradinha naquela temporada 83-84, estava num momento até de recessão e de muita separatismo forte, né, no País Basco com relação aos atentados do ETA, então aqueles títulos foram importantes também para afastar um pouco a imagem de terrorista mesmo, né, que existia ao redor dos bascos, e para ter esse orgulho mais aflorado. E desde então o Atlético sempre batendo na trave, né? Teve algumas boas campanhas no Campeonato Espanhol, chegou a ser vice. Na Copa do Rei, especialmente desde 2009, vinha recorrentemente chegando nas finais, mas não vencendo. Mais recentemente, né, desde a mudança do formato da Copa do Rei, o Atlético vem sendo o clube mais competitivo da Copa do Rei, teve classificações de muito peso, né, contra os 3 principais oponentes do país, mas ainda faltava espaço além para o título, e aí conquista de uma forma tão bonita, né, pensando na festa da torcida, pensando no que foi, por exemplo, Nico e Iñaki Williams se abraçando, né, eles que acabam dando uma nova face a essa política de contratações por uma mudança da sociedade basca, com o aumento do número de migrantes, né, principalmente os africanos. A própria possibilidade de levantar a taça pelo Muniain foi muito bonita também, né, porque é um jogador que surgiu como promessa e vinha nesses recorrentes vices, né, desde pensando já em vice de Liga Europa e em outros na Copa do Rei, e aí tem um abraço. Quando ele já está com a taça, ele já recebeu a taça do Rei, ele dá um abraço muito bonito no Iribar, né, que pode ser considerado o maior ídolo da história do Atlético, que foi um goleiro de primeiro nível na Europa durante os anos 60 e 70, e é muito representativo também por conta de nacionalismo basco, de conquistas na Copa do Rei. Então são muitos elementos de uma festa gigantesca, e que vai ter talvez as suas melhores fotografias ainda na quinta-feira, né? Porque se houve uma invasão imensa, né? Eu estava lendo no El Correio, que é o principal jornal basco, 70 mil torcedores do Atlético em Sevilha, que vai acontecer nas ruas de Bilbao na quinta-feira, quando tiver o cortejo do time, vai ser algo espetacular, né? Cabe lembrar que em 2015, quando eles ganharam a Supercopa, já teve uma festa muito bonita e era só a Supercopa, e agora essa Copa do Rei em 40 anos de jejum vai ter algo incrível com a chamada Gabarra, né, que é uma embarcação tradicional que costuma levar o time pelas águas para fazer esse cortejo. Até existe uma questão da maldição da Gabarra, que não pode se falar antes, né, que ela
é muito tradicional nos anos 80, mas agora a Gabarra está preparada para flutuar e para levar o time com essa taça tão esperada depois de tanto tempo. E esse detalhe, né, de 2015, disputou a Supercopa da Espanha ainda no formato antigo, né, de campeão da Liga e da Copa do Rei. No caso, o Barcelona conquistou as duas competições e então o Atlético foi, né, como o vice da Copa do Rei, acabou se vingando do Barcelona, mas o peso do título não era o mesmo de hoje, né? Isso, você citou também, né, o abraço do Muniain ao Iribar. Faltam um pouco mais, né, de 50 jogos para o atual jogador superar o ex-goleiro como aquele que mais vestiu a camisa do Atlético, né, na história. Bonsa? Não, só para quantificar esse período que o Stein falou, desde 2009 para cá, foram 5 vices da Copa do Rei, além daquele vice da Liga Europa, né? Então, bateu na trave várias vezes, inclusive bateu na trave 2 vezes em um período de 15 dias, né? Em abril de 2021, perdeu uma final para a Real Sociedad, porque que era a da temporada anterior, que foi adiada por causa da pandemia, e depois perdeu outra final para o Barcelona, e ainda vinha de 2 semifinais da Copa do Rei. Então, era um título realmente que estava, né, batendo na trave aí para o Atlético de Bilbao. E também é uma boa história de reviravolta, né, de recuperação do Ernesto Valverde, né, que teve a grande chance do Barcelona, não foi mal, mas era um time que jogava de uma maneira que não agradava a torcida super exigente do Barcelona, foi bicampeão espanhol, foi demitido, aí veio o Quique Setién, e aí teve um futebol que realmente não agradou a torcida do Barcelona, quando levou 8-2 do Bayern de Munique, mas ele ficou uns anos sem trabalhar, e aí volta no Atlético de Bilbao, e já vinha fazendo boa campanha, né, em La Liga. Perdeu um pouco de terreno na briga pelo 4º lugar, mas ficou um bom tempo desse campeonato espanhol lá em cima, ainda está brigando, mas leva aí um título, e um título tão importante para o Atlético. Bem, e temos agora breaking news, a volta do Superchat. Temos aqui o primeiro Superchat do podcast Meio Campo, do Bob Esponja, mandou aqui um café para a gente, escreveu, né, saudades da época em que o Valência era mais competitivo, é meu time favorito no PS, mas agora dei uma brochada por causa do racismo da sua torcida, né? Então, para quem pergunta como pode ajudar, né, o podcast Meio Campo, tem o Apoia-se da Central 3, né, que é sempre bem-vindo. Também, né, dá aquela moral para a gente na KTO, caso você faça apostas esportivas, né, inclusive com o cupom, né, cupom Meio Campo, né, M-Campo. Então, aí você estará ajudando também. E agora com o Superchat, né? Então, é uma novidade que o YouTube liberou para o nosso canal aqui recentemente. Então, quem quiser mandar, está liberadaço para mandar uns Superchats para a gente. E passar aqui por outros comentários, né, de espectadores contumazes aqui, né? O Marcelo From the Block diz que a melhor parte do fim do monopólio estaduais são as finais em diferentes horários. Leonardo Braga manda aqui boa tarde, amigos do Meio Campo. O que está acontecendo exatamente na Turquia com o Fenerbahçe? Muito obrigado e abraços de Paraisópolis, em Minas Gerais. A gente vai falar mais para o final do programa. José Nilson Vinícius, Maurício Silveira, Fernando Andrade, Thiago Tavares, Christian Barreto, diz aqui Arsenal líder, acredito que dessa vez vá. Augusto Mercúrio, Jonatas Lucas Souza, Giovanni Lima Montenegro. Boa tarde, companheiros. Fim de semana muito divertido com finais dos estaduais e grandes jogos na Europa, sempre contestados, mas clássicos valendo taça, é sempre bom. Beijo e abraços. O Nico Rodrigues, buenas, não tão buenas assim. Começou a temporada de demissões de técnicos no Cruzeiro Esporte Clube. Estou repolido. Lembrando que a Raposa SAF teve 6 treinadores, né, entre interinos e contratados ano passado, né? Já começou aí demitindo o treinador no primeiro quadrimestre.
Francisco Pedrosa, saudações meio campeiras. Vocês acham o Lobo parecido com o Zé Rafael? Não muito. Talvez agora o corte de cabelo tá, mas não. Só sua cor do cabelo, que acho que é a mesma cor que é castanho, mas eu não sei se tem. E ele tem uma diferença muito grande, que é que ele joga muito mais bola que eu também. Se eu jogasse um pouquinho disso, eu seria jogador também. É isso. Christian Barreto disse que uma vez estava no México e queria pedir carne sem gordura e lembrei que é graça. Falei para o cara tirar a graça, por favor, e ao invés de tirar, ele está com uma pedação de gordura na chapa, porque tira igual joga, né? Acontece. Enfim, depois eu faço mais uma rodada de comentários. Agradeço aí todo mundo que sempre nos prestigia ao vivo, né? A gente sai da Espanha para falar de outros títulos no final de semana aqui no nosso Brasa, né? Falando dos títulos estaduais, né? Temos aí 3 hegemonias, né, que podemos comentar, né? O Palmeiras, que conseguiu o seu primeiro tricampeonato em 90 anos. O Grêmio, né, que conquistou o heptacampeonato depois de mais de 50 anos. E o Atlético Mineiro, que tem se feito muito forte em Minas Gerais. Quem gostaria de começar? Bom, vamos lá. Vou começar por Minas, só porque, enfim, eu estava vendo depois, eu não assisti ao vivo, mas eu estava vendo depois, ontem à noite, e é muito impressionante, porque assim, a minha sensação era que o Cruzeiro parecia melhor, assim, no momento, embora o Atlético, como time, seja bastante melhor, né, tecnicamente, mas o Cruzeiro parecia vir numa toada muito boa, claro, com problemas, mas com um time que conseguia ir bem e manteve essa boa toada na primeira partida da final. Mas foi impressionante também como o time mudou, e acho que é inevitável falar que o Larcamón, que até foi demitido hoje, né? O Cruzeiro anunciou a demissão dele, mas ele mexeu mal mesmo no time, né? Porque foi a partir da mudança dele que o time realmente piorou. Acho que tem um aspecto que é o próprio Atlético aproveitou, né, a chance. O Cruzeiro foi um pouco para trás quando o Vital sai, e aí o Cruzeiro vai mais para trás, né? Prefere recuar, montar uma linha de 3 zagueiros, e aí o Atlético foi para cima. É um trabalho muito novo ainda do Gabriel Milito, é o primeiro título do Gabriel Milito, né? Como treinador. Ele ainda tem uma carreira recente, né, no futebol, e é o 3º jogo só dele no Atlético, e ele consegue esse título. Mas acho que é importante para o Atlético, porque o Atlético, nesse momento da história, é um time melhor, né? É um time com mais recursos, recursos técnicos, recursos financeiros, e era importante para o Atlético conseguir essa reação. É sempre triste ver essa coisa da torcida única, né? Porque aí o Atlético ganha o título na casa do rival e não tem torcida, né? Então os jogadores ficam comemorando entre si, num estádio vazio. Isso é algo... E é algo que se repetiu, né, Matias? Em vários lugares, na Bahia, Goiás. No Goiás, o Atlético acabou sendo campeão em casa. Mas, enfim, não, mas eu digo a torcida única, né? A torcida única, vários estados adotaram isso, que era uma prática horrível e foi se alastrando, né? Acho que a gente tem desculpa pro Brasil, né, por ter exportado essa... Porque começou aqui, né? Começou em São Paulo. A gente não tem clássico com 2 torcidas, acho que desde 2018, se não me engano, mas 16. Já faz muito... 16, né? Muito. Antes. 16. Muito tempo sem torcida única, agora o Brasil está adotando. Então, desculpa, gente. E aí, assim, agora tem que ver o Cruzeiro, a preocupação do Cruzeiro tem que ser como vai ficar na Série A, né? Acho que a briga do Atlético é para tentar brigar pelas primeiras posições, né? Para brigar pelo título, como não conseguiu brigar na temporada passada. Para o Cruzeiro
eu acho que a preocupação continua sendo a metade de baixo da tabela e tentar não correr risco, né? Porque tem tudo para ser. A gente pode falar mais do Brasileirão na sexta, que a gente vai estar às vésperas, mas deve ser um campeonato bastante difícil, né? Acho que todos os times que sobem já naturalmente vão brigar para não cair, ou pelo menos vão tentar evitar isso, né? O mais rápido possível. Eu acho que tem muitos times que vão ter que ficar de olho. Eu nem acho que o Cruzeiro é um dos favoritos a cair, muito, muito longe disso. Mas eu acho que o time vai precisar ficar ligado nisso, porque no longo prazo, embora seja um time que vinha conseguindo bons resultados, não é um time super qualificado, né? Então vai ter que ficar ali, tomar um pouco de cuidado. E ainda perdeu alguns dos destaques do ano passado, né? E a gente não sabe quem vai ser o técnico, né? Ainda não tem uma definição sobre isso, até porque foi demitido hoje o Lacamon, então a gente vai ver. É um time que tem alguns jogadores bons, né? Mas ainda vai precisar já estão surgindo alguns nomes, né, Lobo? Velhos conhecidos, né? Filipão, Mano Menezes. O Filipão que eu acho que nem entregou ainda o imóvel que ele devia estar morando. Será que já deram baixa na carteira do Filipão no Atlético? Porque tem... não sei nem se deram baixa. Estavam especulando o Filipão no São Paulo também, né? O Filipão, incrível, né? O homem é a carreira eterna do Filipão, né? Mas é isso, eu acho que do Clássico Mineiro fica um gosto muito amargo para o Cruzeiro, porque eu achei que realmente o Cruzeiro fez uma campanha melhor ao longo do campeonato, era a melhor campanha, mas o Atlético, na hora que o Cruzeiro rateou um pouco, o Atlético conseguiu fazer o resultado e vai com muito mais moral para o brasileiro, porque a expectativa era o contrário, né? Era o Atlético chegar no brasileiro mal, né? Precisando reconquistar a confiança do torcedor, e aí consegue esse título e vai com muito mais empolgação, né, para o brasileiro. E o Atlético que chega, né, ao seu segundo pentacampeonato, pode igualar ano que vem a marca do seu único hexacampeonato, quanto que o Cruzeiro só foi pentacampeão em uma oportunidade naquele time lá do Tostão, da segunda metade dos anos 60, né? Outro time também que acabou, nesse caso, encerrando uma sequência de títulos do rival foi o Ceará, né? Nas penalidades, já que o Fortaleza podia se tornar o primeiro hexacampeão cearense, e o Ceará, então, pôs um fim a essa escrita. E numa final com duas torcidas. Desculpa, Bonsa. Uma final com duas torcidas. Essa é uma final Castelão meio a meio. Uma final, né? Com duas torcidas. Castelão meio a meio. Festa bonita de ver lá na capital do Ceará, em respeito aos torcedores do Vozão, que são os atuais campeões do estado. Algum destaque, Stein? Não, eu ia falar exatamente isso, assim, acho que duas finais que me prenderam a atenção especialmente foram duas do Nordeste, né? Ceará e Fortaleza, por todo esse elemento de festa, pelo elemento das conversas, entre aspas, né, via mosaico, com as homenagens ao Dragon Ball, tudo isso, e com essa expectativa, né, de ser um período muito mais relevante do Fortaleza nesses anos mais recentes, né, de boas campanhas do Campeonato Brasileiro, de final sul-americana, enquanto o Ceará acabou sofrendo o rebaixamento. Paralelamente, o Fortaleza sustentava uma hegemonia estadual, e num começo de temporada para o Fortaleza que não é tão bom, o Ceará consegue reverter isso e colocar um pouco mais de tempero, né, nessa disputa aí, nesse cenário regional do futebol cearense, que dá para dizer assim que, por aquilo que vinha fazendo nesses últimos 5 anos, vinha sendo o mais relevante do Nordeste, né? Então acaba sendo algo bastante importante assim dentro desse contexto regional, e também na Bahia, né? Pensar o duelo entre Bahia e Vitória também no momento de ascensão dos dois, né? A gente pode colocar assim o Bahia, de certa maneira, por uma projeção em relação aos investimentos que estão sendo feitos pelo Grupo City, embora
se espere resultados mais relevantes do que o Bahia fez no Campeonato Brasileiro passado. O Vitória, depois de conseguir essa sequência de acessos e voltar à Série A e ter um embalo também para mostrar sua força, e aí assim, o nível das finais foi bom, né? E pela emoção que teve, essa conquista do Vitória num momento mais endinheirado do Bahia também representa bastante, né, nesse contexto local e também projetando para Campeonato Brasileiro, para uma visão nacional dos dois clubes, então acaba sendo bastante interessante. Mas, no geral, assim, os estaduais é curioso, né? Eu sou um torcedor de um time que vive o sonho de voltar à primeira divisão estadual há 25 anos, né? Então, só que, assim, é difícil a gente falar sobre estadual que tem toda essa tradição, tem toda a importância para vários e vários clubes no Brasil, mas que quando chega nesse momento final, se não é um clássico para valorizar um pouco esse título, às vezes parece que não tem tanto peso, né? Tem alguns títulos alguns estaduais que a gente acaba olhando mais para o vice, que fez uma campanha boa, do que necessariamente pro campeão, né? Se a gente for citar, por exemplo, o Nova Iguaçu, que é quem chama mais atenção até do que o próprio título do Flamengo no Rio de Janeiro, embora o Flamengo tenha feito uma grande campanha para acertar esse time do Tite, né? A mesma coisa no Rio Grande do Sul, em que ficou essa expectativa sobre o que o Juventude poderia aprontar também contra o Grêmio, mas aí o Grêmio prevalece com a figura do Diego Costa em grande destaque. Paraná também a mesma coisa, né? O Maringá teve esse sonho e aí o Atlético Paranaense é campeão, e impressionante para citar a sequência de defesas que o Bento fez na final, né? Acabou brilhando também, acabou sendo um personagem de destaque. Mas fica essa contraposição, né? O que são as finais que dão mais peso por serem esses clássicos, e aí a gente pode até aprofundar mais, se vocês quiserem, sobre São Paulo, porque também acho que foram finais de ótimo nível, assim, por aquilo que Santos e Palmeiras apresentaram, por essa questão do tri do Palmeiras e do ciclo vitorioso do Palmeiras, mas também de uma reconstrução do Santos, que fez jogos dignos, que sonhou com esse título realmente, né, que deu trabalho e teve momentos desse jogo em que poderia ter um placar mais favorável. Então, acho que fica esse contraste, né, entre o que é a importância do estadual para tantos clubes, mas aquilo que nem sempre ele entrega, né? Ele consegue entregar na exceção das surpresas, consegue entregar nas finais de muito peso, mas não vai muito além. E aí é uma discussão que o futebol brasileiro precisava ter a sério. Assim, não acho que é a extinção dos estaduais, mas é discutir o papel dos estaduais no calendário e discutir o calendário em si como um todo de uma maneira séria, né? Algo que a gente não tem no Brasil, por N motivos, por acomodação da CBF, por clientelismo da cartolagem e várias outras coisas que a gente pode falar, mas era algo que precisava ser discutido a sério, sem tirar necessariamente essa visão da tradição e do papel que o estadual tem para a cultura do futebol brasileiro e até para o sustento de muitos clubes que dependem mais dessa renda, né? Só que para os grandes clubes que acabam vendo o calendário limitado tantas vezes a brasileiro, as competições internacionais que acaba disputando, Copa do Brasil, estadual merece essa rediscussão. Eu acho que tem pouca gente que realmente defende um control-alt del e de repente não existem mais estaduais, são extintos do calendário do futebol brasileiro. É uma readequação, né, que acho que é necessária, porque assim, a gente tem que equilibrar também não só o calendário de clubes pequenos e as necessidades e o tempo dos clubes grandes, mas também o peso de uma quantidade grande demais de camisas ao redor do Brasil, que por outros motivos também socioeconômicos, talvez não consiga competir pelos títulos que vão sobrar se a gente extinguir os campeonatos estaduais, e que também precisam que essa história seja alimentada, né? Que essa tradição seja alimentada, e isso também os estaduais servem. O que eu quero dizer né, tem equipes que vão dificilmente conseguir ser campeão brasileiro ou da Copa do Brasil, mas elas não podem passar 40 anos sem ser campeão de nada. Então, acho que é importante que existam os campeonatos estaduais nesse sentido, e um fim de semana como esse, ele é sempre um
o momento certo e o momento errado de discutir a sobrevivência dos estaduais, porque, assim, ao mesmo tempo em que você está fascinado pela festa de tantas torcidas ao redor do Brasil, e festas bonitas, histórias legais, ao mesmo tempo isso também, né, enviesa um pouco a percepção. Né? Não é sempre assim. Né? Não é, se fosse só esse fim de semana, ok, mas a gente está já no começo de abril e o Campeonato Brasileiro não começou. Então, acho que é necessária essa discussão, que é uma discussão bem mais ampla. Né? E em relação ao Clássico Paulista, ao Campeonato Paulista, acho que tem a valorização do Santos em relação à campanha que fez e a força que demonstrou. É um time que parece bem posicionado para brigar a sério pelo retorno à primeira divisão, né? A Série B é um campeonato muito difícil, então é importante mesmo que o Santos tenha mostrado força nesses primeiros meses, no campeonato estadual mais competitivo do Brasil. E eu sei que o torcedor do Santista tá bravo com a derrota e tudo mais, não quer valorizar o vice e tal, mas foi um vice bom para o Santos. E do lado do Palmeiras, eu acho que melhor, além do domínio, né, e de um tri raro no Campeonato Paulista, acho que a participações diretas do Endrick em conquistas na história do Palmeiras, né, porque é um período tão curto e ele já teve um papel super importante na arrancada do Campeonato Brasileiro no passado e agora teve também um papel muito importante na virada contra o Santos, né, participando muito bem da jogada dos 2 gols no jogo de volta da final. Então, assim, o Endrick vai ficar pouco tempo com a camisa do Palmeiras, mas pelo menos ele tem conseguido construir uma pequena história antes de desbravar novos mundos. E destaque para o Santos, né, que ao contrário dos dois rivais que já haviam sido rebaixados, foi o único que conseguiu chegar em uma final, né? Palmeiras em 2003 chegou à semi, foi eliminado pelo Corinthians. O Corinthians em 2008 nem classificou para o mata-mata e o Palmeiras em 2013 parou nas quartas de final para o próprio Santos. Né? Acho que uma campanha boa do Santos que dá um alento para a Série B, né? Pensando que agora é o único torneio em disputa, né? Já que o Peixe não conseguiu a classificação para a Copa do Brasil no ano passado, também com esse vice-campeonato garante a sua volta, né, ao principal mata-mata do futebol brasileiro. E um último destaque também para os 2 acessos, né, porque o futebol paulista já conhece os 2 promovidos para a temporada que vem. O Velo Clube volta à elite do futebol paulista depois de 45 anos, né? Jogou uma única vez em 1979, então festa em uma parte de Rio Claro. E o Noroeste acabou superando a Portuguesa Santista nas penalidades e volta ao Campeonato Paulista desde 2011, né, que foi a última vez que a equipe de Bauru disputou o Paulistão. Né? Então, 2 times aí que estavam há bastante tempo afastados. Também eram os casos, né, da própria Briosa, né, que não jogava desde 2005, e o Juventus, eliminado pelo Velo Clube, que não participava do Campeonato Paulista da Série A1 desde 2008. Mais algo a se falar dos estaduais ou podemos passar para os clássicos do futebol europeu? Não, só uma coisinha que eu acho que a gente já falou várias vezes, aliás, não só a gente, mas é impressionante assim, o tamanho do currículo que o Abel Ferreira vai deixando no Palmeiras. Eu já estou chegando ao ponto de pensar se alguém, um dia, se algum técnico que vier depois dele vai conseguir superar isso, né? Porque a cartela de títulos do homem é muito grande, né? Não só os títulos, mas essa coisa de fazer um tricampeonato. Claro que o Paulista hoje não é igual 93, 94, quando o Palmeiras faz um bicampeonato que tinha um peso enorme para a história do clube, e o peso do estadual era outro, né? Mas o número de títulos que o Abel consegue fazer é impressionante. E outro aspecto que acho que igualou também... nada mais nada menos que o Oswaldo Brandão, né? Que era então o maior treinador campeão pelo Palmeiras. Pois é, e acho que tem um outro aspecto que aí eu acho que ele até usou na coletiva, e acho que ele tem toda a razão, tem todos os motivos para fazer isso, que é exaltar o próprio trabalho em relação ao que ele fez com o Endrick,
e o que ele fez com o Flaco Lopes, né? Ele lembrou que as pessoas cobravam que ele levasse o Endrick lá no Mundial, depois da última conquista de Libertadores, e ele falava sobre ser cedo ainda, né? Ainda não, ele precisava amadurecer um pouquinho. O Flaco Lopes é um jogador que, muito provavelmente, eu diria que em praticamente qualquer time brasileiro já teria sido emprestado ou vendido, e ele, enfim, manteve o Flaco Lopes, e agora o Flaco Lopes dá a sensação, inclusive, que ele vai assumir o posto ali, né, como centroavante titular. Já tem sido, né, titular, mas parece que o Abel já estava planejando o time para que o Endrick, quando saísse, já tivesse uma formação mais ou menos pronta, né, não precisasse remontar o time, né, sem o Endrick. Ainda que você não consegue substituir o Endrick, mas, assim, o Flaco Lopes, era difícil acreditar que ele seria um jogador importante, e ele terminou como artilheiro do Paulista, né? É um torneio curto, mas para quem vinha de anos sofrendo ali para conseguir jogar, né? Agora parece que ele vai ser o jogador titular do ataque, a referência no ataque. Acho que isso é importante, e o Abel ressaltou que é um pouco do trabalho dele também, né? Que é um jogador jovem, não chegou pronto, tudo isso. E acho que a gente tem que dar o mérito ao que é merecido, porque é um mérito dele mesmo. E assim, só para terminar de vez mesmo, eu sempre achei muito estranha a discussão em torno do Endrick, naqueles 6 meses, né, do ano passado, quando ele já tinha jogado no fim do campeonato de 2022, já estava acertado com o Real Madrid, e havia uma cobrança muito grande para o Abel colocar ele mais vezes em campo, o que ele acabou fazendo no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, com ótimos resultados. Ele tinha 16 anos nesse momento, né? E aí, assim, beleza, o torcedor gostaria de ver mais o Endrick. Eu posso achar que, não, acho que o Endrick conseguiria entrar. Mas eu não acho que em nenhum cenário é absurda a decisão de um técnico de dizer, calma aí, ele tem só 16 anos, eu tô próximo dele e eu sei quando é a hora desse cara jogar. Ainda mais se esse técnico tem o crédito que o Abel Ferreira tem, pelo trabalho que ele vinha fazendo, né? Então, talvez tenha demorado 2 meses, 3 meses a mais para o Endrick virar um titular do Palmeiras do que poderia ser, talvez, mas acho que é importante até para o futuro da carreira do Endrick, que acabou de começar, essa cautela que o Abel Ferreira teve, e de novo, o resultado foi bom, né? Quando o Endrick vira realmente jogador titular do Palmeiras, começa a jogar com regularidade, ele entrega e ele faz gols e ele participa e ele explode. Então, não dá para saber se ele tivesse entrado antes, se ia ter o mesmo resultado. Provavelmente sim, porque ele é um grande fenômeno. Mas, assim, o processo de desenvolvimento do Endrick, o Abel Ferreira, que não é ótimo com garoto no geral, acabou sendo bem sucedido. E acho que esse é um ponto importante, assim, isso é importante para o futuro do clube, né? Porque a gente fala muito sobre o clube ser bom vendedor e tal, que é óbvio que ninguém forma só para vender, mas é uma realidade nossa. E se o Endrick se queima, digamos, muito cedo, e aí ele chega no Real Madrid, vai para o time B e tal, muda a carreira do cara e muda a relação de como o Palmeiras é visto como formador. O São Paulo consegue vender muito bem, porque muitos jogadores do São Paulo são jogadores estáveis, vão para a Europa e conseguem permanecer na Europa. Alguns no altíssimo nível, nas grandes ligas, outros em ligas menores, mas em grande parte os jogadores vão para lá e ficam. Isso dá uma segurança para quem vem comprar. E eu sei que, óbvio, tem muito torcedor que fala, mas eu não queria nem vender. Bom, mas aí a realidade é essa, né? E isso é importante para o clube. Então, o Endrick chegar ao Real Madrid, como ele vai chegar com status muito maior do que o do Vinícius Júnior, assim, de quando o Vinícius Júnior chegou, né? O Vinícius Júnior chegou tendo que provar muita coisa. O Endrick já chega como um jogador que está sendo discutido, assim, será que ele não tem que ser titular da seleção brasileira? Porque essa foi a discussão na última data FIFA. E isso, chegar com 17 anos e esse peso, eu acho que tem a ver com o trabalho do Abel, do Palmeiras e tudo. E vai ser importantíssimo para o Palmeiras no longo prazo também, né? Até porque ele é clube formador. O Endrick, provavelmente, o Real Madrid não será o último clube da carreira dele. Então tem tudo isso. Bem, passamos aqui para mais alguns comentários dos nossos ouvintes. Francisco Pedrosa diz que a foto do título do Flamengo podia ser com uma panela na cabeça. Juliano Branquinho diz que viva Ziraldo para sempre.
Giovanni Lima Montenegro diz que leu os tweets do Stein, parabéns pela descrição dos destaques. Christian Barreto diz que a alergia futebolística dele é que para um time levar o primeiro amarelo, normalmente tem que fazer umas 4 faltas para amarelo antes. Aí depende do árbitro, né? Tem árbitro que já na primeira já amarela, né? O André Soares diz que a alergia futebolística dele é a tal da torcida única, que a gente já espinafrou aqui, também me cumprimentou pelo bigode. O Rafael Montanaro falou para a gente esperar mais 72 horas pelas provas que o tampista do Botafogo vai trazer das fraudes. Estamos esperando mesmo, né? Não é só inteligência artificial. O Anderson destacou, né, que o Bilbao quase matou o Nadal de emoção, Nadal que quase nunca fez ninguém morrer de emoção. Lembrando, né, que o Nadal é maior que, mas torcedor do Barcelona, mas tem uma relação também com o clube, né, da sua... Torcedor do Real Madrid, eu acho, viu? É do Real Madrid, é verdade. É que o tio dele jogou no Barcelona. É verdade, torcedor do Real Madrid. Obrigado pela errata, Lobo. Enfim, o Fernando Cesarotti, né, saudações jovens, palpite seco para quem leva o Brasileirão? Não vou cair nessa armadilha. Depois o pessoal fica cobrando aqui. Mas eu acho que o vai ser um time brasileiro. Time brasileiro. Um clube brasileiro. Um clube de futebol. O Cauê Nunes aqui disse muito emocionante a frase do Henrique ao final da partida: a única certeza da vida é a morte. De fato. Polêmico, hein? Segundo algumas versões, impostos e Natal também, né? Mas... É isso. E queria aproveitar e mandar um abraço para o nosso ouvinte de longa data, o Guilherme Conte, né, que morou durante um tempo em Berlim, mandou inclusive souvenirs para nós do Union, né? E por uma dessas coincidências da vida, ele encontrou com meu filho numa festa infantil durante o derby, né, de ontem, ali no noroeste da Inglaterra. Meu filho estava preocupado, né, com o United, inclusive estava trajado uma camisa dos Red Devils, mas o United acabou complicando o seu arquirrival aí nessa reta final, conseguiu um empate e embolou tudo na Premier League, né, Bonsa? Pois é, e foi um clássico estranho, porque ele termina com a sensação de que o Liverpool ganhou um ponto, pelo que aconteceu no começo, na primeira metade do segundo tempo, principalmente. Mas se você for olhar para o primeiro tempo, né, foi um domínio muito maior do Liverpool do que aconteceu no segundo tempo do United. O Liverpool foi um time muito melhor. E aí, realmente teve momentos do jogo, no primeiro tempo, em que eu fiquei um pouco assustado com o quanto o Liverpool parece um time melhor do que o Manchester United, ou pareceu naquele primeiro tempo. E isso independe do resultado final, né? Você pode ter resultados no futebol entre times de diferentes patamares, mas são clubes de estaturas parecidas, de orçamentos parecidos, folha salarial parecida, e é lógico que tem a excepcionalidade do Klopp como um dos melhores treinadores do mundo, mas o Manchester United realmente, assim, eu achei que estava no caminho com o Ten Hag, parece que não está, duvido que ele fique para a próxima temporada, mas é um clube é um time que tem muitos e muitos problemas. E sair perdendo do primeiro tempo por 1-0 foi pouco. E aí, o que aconteceu no segundo tempo foi que um erro do Quansah, que é um zagueiro que foi conjurado do nada pelo Klopp nessa temporada e que está fazendo uma ótima temporada, inclusive, né, pelo momento, pelo status dele da carreira no momento, né, por ser um cara sem tanta experiência, tá segurando bem a barra na defesa, ele erra e o Bruno Fernandes empata, e aí esse gol deixa o Liverpool em caos, né, esse gol muda completamente o panorama da partida, e aí o Manchester United melhora, e aí depois se consegue a virada com o golaço do Kobbie Mainoo, que é uma das instituições que ainda funciona no Manchester United, né, é essa base fantástica que cria esses jogadores como o Kobbie Mainoo, que está se destacando muito. Aí o Liverpool consegue, depois dessa virada, se assentar, volta a dominar o jogo, não como dominou no primeiro tempo, encontra o pênalti com uma falta do Elliott, uma boa jogada, inclusive do Quansah, né, que ele começa a jogada ali pela direita, antes da bola chegar ao Elliott,
e o Salah empata. Assim, é um jogo, assim, era... Lógico, se o Liverpool ganhasse todos os jogos até o fim do campeonato, ele seria campeão. Mas acho que era difícil de imaginar que isso fosse acontecer, né? Um campeonato difícil. E é um campeonato em que os líderes, eles estão afastados, mas eu acho que o nível está muito forte ali até o 11º lugar da Premier League. Então, de todos os jogos, esse, pela rivalidade, mais do que pela diferença entre os times, acho que era o mais propenso a um tropeço. E empatou. O Liverpool, às vezes, mesmo nessa fase Klopp, tem momentos em que perdeu ponto contra o Manchester United, o Mourinho travou vários clássicos, também teve goleadas históricas do Liverpool contra o Manchester United recentemente, mas não é um resultado fora da curva empatar em Old Trafford. Para o Manchester United, eu não sei mais assim, se o resultado vai impulsionar o Manchester United a fazer um final de temporada melhor, se vai ser só uma exceção, se daqui vai cair, eu não faço mais nenhuma ideia do Manchester United. Eu acho que qualquer jogo nessa atual formação do Manchester United, qualquer jogo o Manchester United pode jogar bem e ganhar, pode jogar bem e perder, jogar bem mal e ganhar, jogar mal e perder, sei lá, mas o que vai acontecer no Manchester United, eu tô com muita cara de que é um projeto moribundo técnico nesse momento, e até porque houve uma mudança de donos, né? Então eu imagino que o Ratcliffe vai querer começar o seu próximo projeto, e aí mais uma vez o Manchester United vai começar do zero. Mas para o momento atual, principalmente se esse resultado acabar sendo determinante para o Liverpool perder o título na última temporada do Klopp, foi um empate que, no geral, melhor para o Manchester United do que para o Liverpool, acho que mais comemorado pelos torcedores do Manchester United do que do Liverpool. O United que não perdeu para o Liverpool nessa temporada, né? E pensando só no tempo regulamentar, foram 3 empates, né? Teve a vitória nas quartas de final da FA Cup, mas veio na prorrogação, né? Então, foi realmente a pedra do sapato do Liverpool domesticamente nessa temporada. Mas é isso, né? Tipo, atrapalha, né, o Liverpool, mas de certa forma ajuda outros 2 rivais, né, históricos do United, que é o Arsenal e o City. Não tem muito o que fazer, né? Sim, mas o Arsenal assumiu a liderança com esse tropeço, né? No saldo de gols, tem um pouquinho de saldo a mais, os dois com 71 pontos, e o Manchester City com 70. Agora é aquela coisa, é a mesma posição em que o Liverpool estava antes desse empate. Se o Arsenal ganhar todos os jogos, ele muito provavelmente vai ser campeão. Mas não é uma coisa fácil, até porque o Arsenal tem a tabela mais difícil dos 3. O Liverpool deixou para trás, teoricamente, ser o jogo mais difícil até o fim do campeonato, e o Manchester City tem uma tabela bem tranquila até o fim, mas ainda está um ponto atrás dos outros 2. O que o Arsenal pode se fiar é justamente essa vantagem muito boa do saldo, né? Porque no momento ele tem 51 positivo, o Liverpool 42 e o City 40, né? O que não é tão comum, né? O City geralmente constrói placares mais dilatados na Premier League, esse ano está tendo um pouco mais de dificuldade. Uma outra vantagem ao Liverpool é que ele está na Liga Europa, que é uma competição difícil, mas que é menos difícil do que a competição que o Arsenal e o City está, né? Então, assim, dependendo das situações, abre um pouco mais de espaço de manobra para o Klopp rodar um pouquinho o elenco do que se ele tivesse que enfrentar o Real Madrid no Santiago Bernabéu nessa terça-feira, por exemplo, né? Com todo respeito a todos os clubes da Liga Europa, é um desafio um pouquinho mais complicado. E Lobo, no Derby della Capitale, né, tivemos aí novos técnicos, né, conhecendo essa rivalidade, e a Roma acabou rindo por último, né? É impressionante a Roma, né? Assim, eu não me canso de ficar impressionado o que o De Rossi tem conseguido fazer com a Roma. A Roma, quinta colocada agora, né? E já com 5 pontos para a Atalanta. Era um jogo importante também, por isso a Lazio entrou na rodada com 46 pontos. Então era uma chance de aproximar um pouco, tentar brigar. A gente já falou bastante aqui que o quinto colocado do campeonato italiano deve ir, assim, acho que a essa altura eu até precisava checar, mas já estava com mais de 90% de chance da Itália ficar com a vaga, vai ficar. Então a Roma, se ficar em quinto lugar,
vai para a Champions League, o que é muito importante, né? Nesses anos todos de Mourinho... E Lobo, só um detalhe que isso, né, essa questão do coeficiente é muito por conta da Roma, né? Por conta dela ter chegado em finais continentais recentemente. Sim, é verdade, porque foi campeã da Conference League, depois foi finalista da Liga Europa, né? Bem importante para a Roma e vai ser importante porque a gente sabe existe um grande abismo entre os times que jogam a Champions League e principalmente os que jogam e vão ao mata-mata em relação aos outros, né? Isso faz muita diferença em termos de orçamento e é um gargalo que a Roma tem enfrentado porque conseguiu montar bons times, né? E recentemente levou bons jogadores para lá, mas chega um ponto que não tem mais o que fazer, né? Esses times, como a gente estava falando do Manchester City, como é que você compete no mercado que tem o Manchester City, né? Ou o PSG, ou mesmo o United, que não é a mesma natureza de investimento, assim, em termos do que tá de bombar o time, mas é um time que é riquíssimo, né? Que se volta à Champions League com dono novo, a chance da gente ver o United querendo mostrar, né, contratar, enfim, é difícil competir. E se na Itália já é difícil, porque a Roma já está atrás em termos de orçamento de Inter, Juventus e Milan, na Europa mais ainda. Então, por isso, estar na Champions League com constância é fundamental. A Roma tinha conseguido fazer isso só na época do Totti ali, na época do Calciopoli, né, que teve logo depois que a Juventus caiu. A Roma foi a principal concorrente da Inter na disputa pelos títulos ali naquele momento, então a Roma estava sempre na Champions League. Depois disso caiu, assim, não conseguiu mais estar sempre na Champions League. Mas assim, a vitória é muito importante para a Roma, importante para a moral. A gente sabe que clássico tal é importante, mas a forma como a Roma se colocou, né, fez um primeiro tempo muito melhor que a Lazio, sai com gol, aí no segundo tempo foi mais defensiva mesmo, mas eu achei importante. E o Igor Tudor, que é o técnico da Lazio, é um bom técnico, mas eu acho que ele só vai conseguir realmente remontar o time, fazer uma mudança significativa no meio do ano, com as transferências, com as saídas, porque ele tem, embora ele seja um técnico conhecido por ser até ofensivo, ele tem um estilo de jogo diferente do Maurício Sarri, né? O Sarri tem uma outra característica nos times dele. O Igor Tudor gosta de times um pouco mais velozes, né? Então é possível que a gente veja uma Lazio na próxima temporada bem diferente da que a gente está vendo agora, né? Mas esse, sem dúvida, a Roma é uma das grandes histórias dessa Série A, assim, justamente por isso. Acho que só não é a maior história porque o Bolonha é o quarto colocado, né? Então, não tem como... Mas, assim, como destaque, claro, a Inter vai ser campeã, provavelmente, e tal, mas pelo que estão fazendo, né? E pela surpresa, porque eu falei aqui no nosso programa, quando o De Rossi entrou, eu falei, eu não espero nada, porque o De Rossi não tinha mostrado ainda, né? E talvez ele não estivesse pronto, mas num ambiente que ele está habituado, ele está indo muito bem. O time, de novo, mais do que resultado, está jogando bem. Isso é mais importante até, né? E é um clássico tão legal, né? Em vários aspectos, né? Com a volta do De Rossi e com ele falando do nervosismo de jogar derby, ele já jogou acho que 30 derbys. Ele inclusive foi em um fantasiado, né? Maquiado e fantasiado para tipo enganar a torcida para conseguir só ver um derby na curva sul do Estádio Olímpico. Você tem a provocação do Dybala com o Guendouzi, que eu adorei, né? O Dybala segurando a caneleira e tipo esperando a oportunidade de mostrar a caneleira para o Guendouzi, né? A caneleira com a foto dele beijando a taça da Copa do Mundo. O Guendouzi estava no banco da França. Depois as comemorações no fim, né? É um clássico que tem um clima especial, né? E a Roma vinha mal, né? O Mourinho não foi bem no derby contra a Lazio do Sarri, né? Foi um duelo que é curioso até, né? Que os dois trocaram de técnico também próximo, mas foi um duelo que o Sarri dominou, né? Acho que o Mourinho teve um empate, uma vitória e 4 derrotas. A Roma não fazia gol, ou já acho que 4 derbys contra a Lazio, e então é uma vitória de peso também para o De Rossi.
E Stein, passamos para outras rivalidades do velho continente. Quais são os seus destaques aí, para além, né, das 5 principais ligas europeias? Foi um final de semana cheio de clássicos, né? E clássicos que serão lembrados pelas suas torcidas durante algum tempo. Em Portugal, mais uma vez, Sporting e Benfica, né? Os dois já se pegaram nas semifinais da Taça de Portugal, que o Sporting se classificou, e dessa vez, num confronto direto pelo Campeonato Português, o Sporting conseguiu essa vitória por 2-1, né? O Benfica até acho que melhorou em relação ao que foi o jogo da ida das semifinais, em que o Benfica foi mal, né? Acabou perdendo de 2-1 e poderia ter sido um resultado mais dilatado. Os 2-2 da volta da taça já foram mais equilibrados, e essa vitória do Sporting por 2-1 também teve um equilíbrio maior. O Sporting abriu o placar rapidamente, o Benfica empatou no primeiro tempo, e aí os dois times tiveram chances de construir essa vitória, né? E o Sporting acaba prevalecendo com um belo gol do Catamo ali, conseguiu, enfim, se impor nessa reta final de jogo e deu um passo importantíssimo, né, em busca do título do Campeonato Português, porque o Sporting agora está com 71 pontos contra 67 do Benfica, mas um jogo a menos para o Sporting, enquanto o Porto praticamente se despediu, né? Assim, praticamente não, já estava mal e nessa rodada perdeu para o Vitória de Guimarães, está com só 58 pontos, então é uma consolidação dessa situação do Sporting. Outro clássico que foi esse, dá para encher a boca para falar que foi histórico, foi o Feyenoord 6-0 no Ajax, né? E assim, já tinha sido 4-0 naquele clássico cheio de confusões do primeiro turno, e dessa vez o Feyenoord foi para arrebentar mesmo, né? Para terminar de arrebentar o Ajax em Roterdã, nesse jogo de volta. O Ajax se recuperou no campeonato, né? Vale dizer, porque no início do campeonato holandês o Ajax estava lutando contra o rebaixamento, conseguiu se recuperar, mas assim, agora que estava se aproximando de zona de classificação europeia, né, pensando em Liga Europa e Champions, que são os principais objetivos, o time voltou a cair de nível de desempenho, e aí tomar esse 6-0, essa pancada na cabeça, desanima qualquer torcedor, né? Um time muito jovem do Ajax, um projeto de futebol que ficou perdido depois da saída de vários nomes importantes, né? Não só do Erik ten Hag, mas também do Van der Sar, do Overmars. Então é uma lacuna que o Ajax ainda não conseguiu preencher, e o Feyenoord, com um baita trabalho do Arne Slot, aproveitou muito bem, né? Foi um 6-0 que dava para ser mais. Se a gente for olhar as estatísticas desse jogo, o número que mais me impressiona é o de finalizações, porque são 30 finalizações do Feyenoord e uma finalização do Ajax. Aos 82 minutos, a do Ajax passou 32 minutos sem finalizar. Conseguiu ser muito pior do que tinha sido o primeiro tempo, vendo, né, no domingo de clássicos, o primeiro tempo de Liverpool e Manchester United. O Feyenoord conseguiu manter isso nos dois tempos, e aí tem o protagonismo do Igor Paixão, né, que fez 2 gols e é um jogador bastante importante, mas assim, o que o Minté jogou no ataque é uma promessa que pertence ao Newcastle, né, e fez uma partidaça também. Vale menção, embora essa vitória de 6-0 tenha muito peso, não é que vai mudar o curso do campeonato, porque o PSV faz uma campanha estratosférica, né? Sofreu a primeira derrota há 3 rodadas, é o líder com 78 pontos, e o Feyenoord, ainda que só tenha sofrido 2 derrotas no campeonato, empatou mais e está com 69 pontos, então acaba um pouquinho mais distante aí, não é que vai recuperar, mas consegue emplacar resultados que para a rivalidade valem muito. Na Escócia... O Ajax está em 6º, né? Só para ilustrar esse momento da Eredivisie, né? O Ajax nesse momento nos playoffs para a Conference, né? Não é nem que está bem no campeonato. No caso do campeonato escocês, Celtic e Rangers estão fazendo uma temporada bastante disputada, né? O Celtic com 75 pontos, o Rangers com 74. Esse clássico em Ibrox, né, a casa do Rangers, poderia permitir que alguém se distanciasse, e foi um jogaço, né? Foi um 3-3 bem maluco. O Celtic conseguiu aproveitar dos erros
do Rangers no início da partida para fazer 2-0 com um pouco mais de meia hora de jogo. O Joe Hart, que está, né, próximo da aposentadoria, acabou meio que contribuindo com, entre aspas, uma assistência para o primeiro gol, né? É um lançamento dele que gera o primeiro gol, fez boas defesas, mas aí na volta do segundo tempo foi o Celtic que começou a errar e o Rangers que se aproveitou, né? Conseguiu descontar de pênalti e aí já para o final do jogo o Rangers conseguiu fazer o 2-2, isso aos 41 do segundo tempo. Aos 42, quando o Rangers ainda estava naquele êxtase de comemoração, o Celtic foi e fez 3-2, um cochilo deles. Só que aí nos acréscimos o Rangers buscou os 3-3 com o Matondo, um gol muito bonito, né? Até bem parecido com o do Mai num chute colocado. Assim, no geral, essa rodada foi uma rodada de belos chutes colocados, né? O Inter também teve um gol assim. Então, 3-3 que mantém definida toda a situação. E aí teve o clássico que não aconteceu, né? Foi o Galatasaray e Fenerbahçe pela final da Supercopa da Turquia, que era uma partida que já deveria ter acontecido na Arábia Saudita, né? E foi um jogo que os dois clubes decidiram não disputar por conta das limitações da Arábia Saudita em relação aos símbolos turcos, numa disputa entre os dois, assim, uma limitação até, né? Em relação ao que é o secularismo da Turquia, o que é o islamismo mais dentro do poder na Arábia Saudita, e numa edição singular, né, porque são 100 anos da afirmação da República da Turquia, então existiam muitos elementos nacionais, e por conta disso, por conta desse ruído todo, os dois clubes não disputaram, e aí pega o que está acontecendo ao redor do Fenerbahçe, né, que desde o jogo contra a Trabzonspor, que teve a invasão de campo da torcida, os jogadores agredidos, aquela briga campal horrível, o Fenerbahçe tem feito muita pressão contra a Federação Turca em relação à proteção que existe ao Fenerbahçe, né? Existe todo um discurso de complô contra o clube, e aí listando vários episódios, né, de manipulação de resultados em que o Fenerbahçe foi punido de uma maneira que eles avaliam como excessiva, quando depois não tiveram elementos para comprovar o caso em si, em relação a, enfim, outros episódios de violência, até tiros contra o ônibus do Fenerbahçe, né? Então, tudo isso, o Fenerbahçe fez um protesto de não mandar o seu time principal em campo, mandou o time da base, né, o Sub-19, para enfrentar o Galatasaray, e aí o jogo aconteceu por 1 minuto, né? Até estava lendo que aparentemente o combinado era que quem saísse com a bola ia dar um chute para a lateral e o jogo ia se encerrar aí. Só que o que aconteceu foi que o Galatasaray saiu e marcou o gol. Então o jogo acabou logo depois do gol do Galatasaray. Fica até uma provocação, né, em relação à rivalidade tão grande entre os dois times, em relação ao que é uma temporada tão disputada do Campeonato Turco, né, que os dois estão brigando palmo a palmo pelo título, com uma sobra muito grande em relação aos adversários, mas o Fenerbahçe resolveu fincar o pé e não participar dessa Supercopa, e até existe uma discussão no clube, né, de sair para outra liga. Não creio que isso vá se consumar, mas tem uma pressão genuína do Fenerbahçe em relação ao que são as decisões da Federação Turca e ao que eles dizem que é um complô contra o clube em relação a decisões de anos e anos, e que, segundo eles, resulta no atual jejum, né? O Fenerbahçe tenta o título do Campeonato Turco pela primeira vez desde 2014, já um maior jejum do clube desde a instituição do Campeonato Turco nessa fase moderna no fim dos anos 50. Para nos despedirmos, Bonsa, um destaque aí da prévia da Champions League, que volta amanhã em sua fase quartas de final. Eu estou muito curioso para ver Arsenal e Bayern de Munique, porque, não, além dos motivos óbvios, para ver como que vai se traduzir a temporada dos dois nesses 180 minutos, porque a do Arsenal é assustadoramente melhor do que a do Bayern de Munique, então não dá para dizer que não é favorito no confronto, mas é num cenário em que os jogadores do Bayern de Munique aos quais estão mais acostumados, né? Um jogo de mata-mata de Champions League. Não tem mais nada para o Bayern de Munique nessa temporada, depois de levar uma virada
bizarra do Heidenheim no meio de semana, no fim de semana. Não tem mais, assim, já não tinha muito, né? Mas assim, depois dessa derrota, realmente não tem muito o que fazer. Então, é o último, digamos, a última possibilidade de um pouco de honra para um clube, para um time, né, multicampeão, que muito provavelmente, a não ser que esteja todo mundo bêbado de Oktoberfest em Munique, vai ser reformulado, né, para o ano que vem, porque senão não entendo mais nada. Então, acho que tem esse peso extra para o Bayern de Munique contra um Arsenal que tem a cabeça em outro lugar, que tem cabeça em outros lugares, né, também, que está voltando agora a esse patamar de futebol europeu e que tem no passado desastres contra o Bayern de Munique em Champions League. Então, acho que eu estou muito curioso para ver como que todos esses elementos vão, né, ser cozinhados aí para esses 2 jogos das quartas de final. Felipe Lobo, seu destaque aí final. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para o André Miolo, que mandou mensagem para a gente, e ele falou que para mandar um abraço também para a namorada dele, a Carol, que disse que ela faz a minutagem para o xadrez verbal. Então, sim, Carol Koenig. E eles... A colorada de Erechim. Então, um abraço para os dois que nos acompanham e sempre estão com a gente, e também para o Lucas Chagas Ribeiro, que também foram 2 pessoas que mandaram mensagem, mandaram sugestões. Eu tinha pedido aqui no último programa, eles mandaram mensagem para mim, deram sugestões legais lá, então fica aqui um abraço para os dois. Também destacar o Nico Rodrigues, que falou que em Belo Horizonte circula o nome do Zubeldia, ex-técnico da LDU, que também foi especulado no São Paulo antes do Carpini, né? Não sei se vai ser especulado depois também, né? Porque parece que o depois virá logo. Enfim, fica... o futebol brasileiro, a gente vai chegar no primeiro fim de semana de Campeonato Brasileiro e provavelmente vai ter alguns técnicos interinos e alguns que vão ser demitidos depois da primeira rodada também, que é uma loucura. Né? Então, um abraço para todos. Leandro Stein. Bom, só dar um destaque, 2 destaques, na verdade. Um para exaltar também o Heidenheim, né, que além desse lado desastroso do Bayern de Munique, é uma história muito bacana, porque é uma temporada de estreia na Bundesliga, eles estão fazendo um papel digníssimo, né, e é de um clube que, enfim, quando começou esse projeto com o Frank Schmidt, que é o técnico, o time ainda estava na 5ª divisão, né? Ele era jogador e depois assumiu como técnico e nunca retrocedeu divisão, foi subindo pouco a pouco, mas teve esse estirão, né? Um treinador que é o mais longevo da história do futebol alemão, desde 2007 no cargo, e teve 2 personagens que desde o acesso já fizeram a diferença, né? E nesse jogo também ajudaram a arrebentar o Bayern de Munique, que é o Klein-Dienst no ataque, e também o Best, né, que foi convocado para a seleção alemã também. 2 bons jogadores do Heidenheim nessa epopeia toda, num dos contos de fadas, né, da Bundesliga nessa temporada que está cheia de conto de fada, de considerar Leverkusen, se considerar o próprio Stuttgart, né, voltando para a Champions e que conseguiu essa vitória de tanto peso no aniversário de 50 anos do Westfalenstadion contra o Borussia Dortmund. Então, é uma Bundesliga com muitas histórias boas. E aí, só para pedir para os nossos ouvintes também prestarem atenção na rodada da quinta-feira, né? Porque além de Champions, teremos Liga Europa e Conference. Às 13h45 de Brasília tem um jogo imperdível na Conference, que é Olympiacos e Fenerbahçe, né? Por toda a rivalidade entre gregos e turcos, né? 2 países que têm guerras no passado e uma relação tensa, né? Historicamente, pensando no que é a rivalidade entre os 2 países, tende a ser um grande jogo. E na rodada da Liga Europa, né? Todos os jogos são às 4h, e aí vai ser difícil escolher, porque tem especialmente Milan e Roma, né? Que um duelo italiano, mas também Benfica, Olympique de Marseille, Leverkusen, West Ham, Liverpool e Atalanta. Então, jogos grandes na Liga Europa, que com essas mudanças de regulamento da UEFA mais recentes, com a criação da Conference, talvez o campeonato mais beneficiado tenha sido a Liga Europa, né? Porque teve um aumento do nível competitivo e as fases finais cada vez mais interessantes. Então, valeu, gente, até sexta. E o Zé Pereira aqui em cima do laço destaca também, né, que
Fenerbahçe e Olympiacos se enfrentam também pela Euroliga de basquete, né? O podcast Meio Campo volta na sexta-feira, né, trazendo esses destaques aí das competições europeias e também sul-americanas, já que temos a segunda rodada, né, tanto da Libertadores quanto da Sula, mas eu só volto na segunda que vem, porque sexta-feira estarei na estrada, já que meu irmão casará no litoral norte de São Paulo nesse final de semana. Então, que beleza! Sexta-feira, depois do almoço, já estou ali, ó, pegando a estrada. Então, volto na segunda. E ainda tem Brasileirão no fim de semana, né? Então, Pois isso. Mande felicidades aí para o seu irmão, que é sempre um grande momento. É isso. Então, voltamos aí em breve com mais uma edição do Meio Campo. Hasta!